Seguimos conversando sobre a PRF, que tem causado aí alguma confusão nesse cenário de concursos públicos, né? Hoje a gente vai falar sobre a situação da liminar que suspendeu a prova, a gente vai falar sobre o histórico dos locais de prova aí, que deu alguma confusão também, a questão da língua estrangeira e algumas dicas para você poder lidar com a reta final dessa prova, porque afinal, hoje é quinta-feira, dia 6 de maio, pode ser que essa prova venha a ser realizada no dia 9, tá? Então a gente precisa se preparar. A gente vai falar sobre fazer ou não, sobre questões éticas a respeito de fazer ou não essa prova, mas como eu sempre digo, e se você me acompanha lá no Instagram, você já deve me ter visto falando sobre isso, não desista da prova que você ainda não fez, tá? O que nós temos é que a liminar, ela continua válida, tá? A liminar, ela não foi derrubada, houve uma manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, que particularmente eu considerei um pouco fraca a manifestação da AGU, que foi direcionada ao presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não considerou o mérito da liminar, simplesmente atacou questões técnicas a respeito de abrangência da liminar, a respeito da relevância do trabalho da PRF, que estaria prejudicado se essa prova não fosse realizada agora. Então, tocou em alguns pontos que, ok, tudo bem, mas não tratou do mérito, porque a liminar ela fala exatamente do prejuízo que haveria em termos de saúde pública, e a decisão da juíza, pelo menos a que eu li, a Liviane Kelly, ela trata exatamente do prejuízo que isso pode causar em termos de saúde pública para o Brasil, para os candidatos. Então, enfim, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. O TRF não se manifestou ainda, isso pode acontecer nas próximas horas e dedos cruzados para que aconteça. Nesse ínter, ontem, dia 5, os locais de prova da prova da PRF foram divulgados pelo Sebrasp. A gente teve aí antes um vazamento e muita gente acabou vendo esse link antes, esses links correram em grupos de concursos e muita gente já tinha visto o seu local de prova e a gente viu alguns problemas. O primeiro desses problemas é que muita gente foi alocada há muito tempo da sua casa. Pessoas que moram em capitais tendo que se deslocar para o interior, 200, 300, 400 quilômetros de distância. Até eu recebi relatos de pessoas que vão ter que percorrer isso para fazer a prova, mesmo morando em locais que têm locais de prova, mesmo morando em capitais, às vezes, o que para mim não faz nenhum sentido. O que parece que aconteceu? O Sebrasp, acatando, inclusive, uma determinação, talvez, ou uma sugestão da PRF, interiorizou isso. Quem vinha acompanhando as publicações, aí, inclusive, do antigo diretor executivo José Roth, ele falava sobre isso, sobre a possibilidade de interiorização dessas provas, o que eu acho válido por um lado. Por quê? Porque se essa prova vier a ser realizada, né, tirando o absurdo de a gente juntar 300 mil candidatos durante o ápice da pandemia, mas se essa prova de fato vier a ser realizada, essa é uma das melhores saídas. Por quê? Porque você pulveriza os candidatos por uma área muito mais ampla. Então eu achei estranho quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque isso obviamente aumentaria muito os gastos da banca, mas aparentemente as coisas correram nesse sentido. E aí, o que me parece que aconteceu é que faltou um pouco de expertise do Sebrasp, que na minha opinião é a maior banca do país, mas que perdeu muito meu respeito ao longo desses últimos dias aí por conta desses eventos. Ele não soube administrar essa demanda. A distribuição não foi boa, não é um trabalho fácil, não estou dizendo que seja, tá? Então distribuir 300 mil candidatos, considerando o local de moradia deles e os arredores para onde eles poderiam ser colocados, é meio estranho. Pessoas que moram no Rio de Janeiro fazendo prova em Duque de Caxias, pessoas que moram em Brasília fazendo prova em Goiânia, pessoas aqui do Distrito Federal que moram em Ceilândia fazendo prova em Sobradinho ou vice-versa, Águas Claras para ir para o Gama. Então foram escolhas estranhas que a gente viu. E um dos problemas que aconteceram, que me chamaram muita atenção, foi o fato de algumas pessoas terem relatado que a escolha da língua estrangeira delas na inscrição está diferente da escolha que foi feita agora. O Sebrasp mandou uma comunicação algumas semanas atrás pedindo para que os candidatos confirmassem a sua escolha de língua estrangeira, ou inglês ou espanhol. A hipótese que eu tenho é que pode ter havido um erro do próprio candidato, que ou não confirmou, não fez a alteração, ou pode ter havido um problema da própria banca. E eu recebi relatos nesse sentido, de pessoas que haviam feito a alteração quando a banca solicitou e que não
não tiveram essa solicitação acatada, não tiveram essa solicitação efetivada. Então, qualquer que seja a sua situação, é importante que você entre em contato com o Sebrasp. As provas, obviamente, já estão todas impressas, já devem estar em transporte ou até nas suas cidades de realização, mas é uma forma de você se manifestar. Essa prova toda está acontecendo de uma forma muito estranha, tá? Algumas pessoas falaram assim, mas se a prova acontecer, ela vai ser anulada. Eu não daria certeza de anulação, mas existe uma possibilidade de isso dar algum problema, tá? Para você que está se preparando, não pense nisso. A gente nunca pode pensar naquilo que vai dar errado. Até porque, se por acaso essa prova vier a ser anulada, você vai ter que fazer de novo. Então você vai tratar isso como simulado. A gente já vai saber qual que é o parâmetro dessa prova. Uma prova recente, né? Nós tivemos prova aí da PRF em 2018, 2019 mas de qualquer forma, é uma maneira de a gente entender como que a prova está acontecendo. De toda forma, a gente não vai imaginar que a prova não vai acontecer até que a gente tenha a confirmação disso, e a gente não vai imaginar que essa prova será anulada. Essa não é uma preocupação para a gente carregar hoje. E por isso, eu quero trazer aqui para você algumas dicas para essa reta final, tá? Nos próximos dias aí que a gente vai ter até a suposta data da prova, no dia 9 de maio, eu vou sugerir que você faça pelo menos um simulado. Quanto mais próximo do nível das questões que você tem visto esse simulado for, melhor vai ser, tá? A qualidade de um simulado está associada, claro, a uma construção adequada em termos de distribuição de disciplinas. Eu tenho mais questões de língua portuguesa, eu tenho mais questões ali de legislação de trânsito, isso obviamente tem que ser representado, mas é o mínimo. Mas o nível das questões também tem que ser proporcional àquilo que se espera, tá? Então, quanto mais próximo for esse simulado, melhor vai ser. Segundo ponto, dá uma lida no Código de Trânsito todos os dias, tá? Tem pontos que vão ser mais importantes, eu já falei sobre isso, a parte de crimes, a parte de penalidades, a parte de infrações, tudo isso vai ser extremamente importante. Não nos exime de ver o restante do Código de Trânsito, mas essas partes, elas vão ser importantes, capítulos 16, 15, 16, acho que é 15, 16, por aí. Então, dá uma olhada nisso com especial carinho, gasta mais tempo com isso e dá uma lida geral no Código de Trânsito para você refrescar a sua cabeça. Se você tiver produzido mapas mentais sobre isso, tanto melhor você vai conseguir usar isso na sua preparação agora. Resolva mais questões do que você viu menos. Aqueles conteúdos que de repente você viu pouco, é o momento de você fazer mais questões. Por quê? Porque essas questões que você resolve, elas vão te dar uma visão a respeito do que pode ser cobrado. Se você viu ética muito pouco, resolva questões de ética, porque uma parte do conteúdo você vai aprender. É um conteúdo pequeno, vale a pena você trabalhar. Fiz poucas questões de física, faça mais, porque cada questão que você faz vai ter um macetinho aí que de repente você pode aprender e levar para a prova. A reta final é um momento menos de aprender e é um momento mais de você adquirir os macetes para fazer a prova, tá? Em contrapartida, faça menos questões daquilo que você viu mais. Por quê? Porque se você viu mais um conteúdo, o trabalho das questões é você identificar onde que estão os problemas e necessariamente corrigir esse problema. Vi ali uma definição que eu não sei, corro atrás daquela definição. Vi uma ideia que me pareceu obscura, vou atrás daquela ideia para poder esclarecer isso. Você volta ao seu material de base, videoaula, PDF, livro, leia o que quer que você tenha usado para você poder reforçar esse ponto, tá? Dá uma reforçada no conhecimento com as revisões. Reta final, eu diria para você revisar aí todos os dias. Talvez não todo o conteúdo, dependendo da estrutura da revisão que você tem, isso vai ser impossível, mas dá uma olhadinha, 1 hora, 2 horas de revisão todos os dias para você tentar dar uma nova passada neste conteúdo até o dia da prova, vale a pena, tá? Mas toma cuidado para não exagerar muito. Esse momento de reta final, ele é um momento em que você tem que cuidar de você. Não só tanto do conteúdo, porque você estudou alguns meses para essa prova, dedos cruzados terá estudado, e você vai levar para a prova esse conhecimento, então não vai ser esse conhecimento de reta final que vai ser determinante na sua jornada, mas com certeza você cuidar da sua cabeça, você cuidar do seu corpo nesse tempo vai ser bom. Então pratica uma atividade física, toma um sol, relaxa, dá uma meditada, que isso vai te ajudar. E eu acho que talvez o ponto mais importante é você não desistir da prova que você não fez, você já está decidido aí a fazer essa prova, a participar dessa prova e ir para a prova se você achar correto e se você tiver seguro, tá? Existe muito conflito ético ao longo da realização dessa prova. Pessoas com Covid, e eu recebi mensagens nesse sentido aí no Instagram nos últimos dias, pessoas com Covid que testaram positivo aí nos últimos dias, que falaram, eu estou indo fazer a prova. E por mais que isso do ponto de vista ético seja extremamente reprovável, porque se você sabe que você está com uma doença altamente infecciosa e potencialmente letal para algumas pessoas
você não deveria sair de casa, como é que você pode culpar uma pessoa que passou 1, 2 anos estudando para essa prova? Que seja 6 meses, não precisa nem ser esse tempo todo. Como é que você pode culpar essa pessoa de ir fazer essa prova? Então isso é muito complicado e é uma das razões porque eu acho que essa prova não deveria ser realizada agora. Para você que está saudável e você vai, máscara PFF2, tenta colocar um óculos, tenta levar um face shield, ver se isso vai ser aceito lá no dia da prova. Eu pelo menos faria isso, eu levaria esses itens de proteção, eu pediria para ser registrado em ata que eu não pude usar esses itens de proteção durante a minha prova, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. O chefe de sala, ele é responsável por registrar as ocorrências na sala, então você vai falar para ele, você não vai me deixar usar meu face shield? Ótimo, eu quero que isso seja registrado e eu quero uma cópia dessa ata. Vá até a coordenação, peça a cópia da ata, já deixe registrado que você solicitou isso, porque isso é uma forma de a gente se resguardar, tá? Para as pessoas que estão extremamente preocupadas com a saúde, eu sou solidário a você, não tem muito o que fazer, essa é uma decisão muito de foro íntimo. Eu, sinceramente, eu não sei o que eu faria nesse ponto, tá? Muitas pessoas me mandaram mensagens preocupadas a respeito de conflitos psicológicos, conflitos filosóficos a respeito de ir ou não fazer a prova. E o que eu te digo é o seguinte, se essa prova de fato for realizada, novamente a gente não sabe se vai ser, mas se essa prova de fato for ser realizada, ninguém vai te culpar se você for ou se você não for. Tá? É muito difícil você abrir mão de uma oportunidade de 1.500, 2.000 vagas, é muito difícil. E eu acho que não teve momento da história dos concursos em que a gente teve que tomar esse tipo de decisão, então a gente não tem parâmetro para decidir. Se por um lado você tem a possibilidade de não fazer essa prova e daqui a 2, 3, 4 anos fazer de novo, 2, 3 ou 4 anos são muito tempo. E essa prova vai ser uma prova, obviamente, com índices de abstenção recordes, como tem acontecido aí com muitas das provas que a gente tem visto, e o que significa que a concorrência, pelo menos aquela concorrência numérica que os leigos consideram, certamente será menor do que ela costuma ser. Então é uma decisão muito difícil, tá? Se você pudesse proteger, põe uma boa máscara, põe óculos, põe face shield, vai para a prova, se protege, álcool nas mãos, luva quando você puder, enfim, a gente sabe que o distanciamento social ele é a ferramenta mais forte que a gente pode ter e infelizmente nessa situação pessoas que vão ter que pegar trens, ônibus, aviões, metrôs não vão poder contar com isso. Então novamente, eu não saberia dizer qual que é a resposta certa, mas eu sei que é um momento muito difícil que a gente está passando e é por isso mais uma vez que eu torço para que o judiciário interfira e não deixe essa sandice acontecer, dessa prova acontecer neste momento. Não é momento de a gente ter uma prova reunindo aí 300 mil candidatos. Então eu torço para que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, as dicas de reta final estão aí. Considere que a prova vai acontecer no dia 9 de maio e considere que você precisa estar preparado para ela, tá? Se por acaso sobrevier aí um adiamento, a gente vai trabalhar no sentido de redirecionar essa energia, de trabalhar com os pontos fracos e de achar isso bom, por quê? Porque é mais tempo. E eu sei que tem muita gente de saco cheio, tá? Eu sei que tem muita gente de saco cheio. Eu também tô de saco cheio, eu também queria que essa prova fosse realizada. Eu não aguento mais a gente falar de adiamento, eu não aguento mais a gente querer o adiamento, mas infelizmente a situação não está adequada para a gente fazer essa prova, tá bom? Eu sou Fernando Mesquita, a gente vai junto aí nos próximos dias para a gente poder conversar e ver o que está acontecendo, combinado? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau.